Atrás do sorriso, o riso de escárnio, o guiso, a serpente, a ameaça do bote. Soberano, o poder decide, insulta, violenta e esmaga. Tira o monstro das sombras e a mão ergue o gesto que arma um instante. Atrás do olhar da fera que ruge, o olho afiado, a lança em riste, as garras, os nós, as teias de Sísifo, e o poder dominante no eco do gume desfere o golpe, e o rito se cumpre. Se Eva ou Pandora, Messalina ou Maria, se Ártemis e seu asco ao domínio aviltante do senhor das astúcias, não importa, é mulher, de cor ou de vidro, dos sonhos, das sedes, das noites talhadas na silhueta das sinas. A dor pesa tanto no silêncio faminto da presa impotente, e se perde na boca de gritos e preces. Atrás do sorriso do senhor das astúcias, a mulher espancada e a voz falseada nas sutilezas que ferem, nas metáforas que matam. Olá, estamos no ar com mais um programa Live Escultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. As nossas convidadas de hoje são Leda Selma e Heloísa Helena de Campos, que conversarão sobre suas trajetórias como autoras, atuações profissionais como dirigentes de associações de representação na área de literatura. Baiana de Urandi, adotada por Goiânia desde os 2 anos, Leda Selma é graduada em Letras Vernáculas, pós-graduada em Linguística e lecionou Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Foi cronista no Diário da Manhã durante 21 anos, ocupante da cadeira número 14 da Academia Goiana de Letras, AGL, patroneada por Hugo de Carvalho Ramos. Presidiu a entidade por 2 mandatos. Poetisa, contista, cronista, compõe várias antologias nacionais e internacionais. É verbete em diversos trabalhos críticos e integra, dentre outros, a Enciclopédia de Literatura Brasileira, Afrano Coutinho, J. Galante de Souza, São Paulo, e o Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras de Nelly Novaes Coelho, São Paulo. Publicou 17 livros nos gêneros poesia, contos, crônicas e 2 ensaios. Autora do projeto Poesia em Doses, poemas de autores goianos nos muros e espaços vazios de Goiânia, que foi destaque na revista Isto É e no jornal Hoje e Nacional da Globo. Realizou e inaugurou em fevereiro deste ano o projeto Poesia em Tela, no Hospital Referência de Goiás, o GOL, envolvendo poetas, letristas de música, microcontistas e artistas plásticos. Seu poema Voa mereceu música e gravação de Ivan Lins. É cidadã goianiense e goiana. A autora participou de várias bienais internacionais do livro, autografando suas obras, lançou livros em São Paulo, Minas, Bahia e Brasília. Vários dos livros foram adotados por escolas, em um deles no vestibular da PUC Goiás. Autora premiada aqui e além de Goiás, em 2020, foi contemplada com o troféu Jaburu, otorgado pelo Conselho Estadual de Cultura, em nome do governo de Goiás, que já lhe havia concedido a comenda da Ordem do Mérito do Aranguera. A entrega do Jaburu será em 2021, uma história dedicada à literatura e ao ativismo cultural do Estado. Seja bem-vinda, Leda. Muito obrigada, Flávia. Boa noite a todos, obrigada pelos que eu já estou vendo aqui participando, e parabéns por esse projeto, que é muito legal. Muito obrigada pela presença. A nossa outra convidada querida, Heloísa Helena de Campos, nasceu em Goiânia,
é graduado em Letras Modernas, português e francês pelo FG, é mestre em Teoria da Literatura pelo FG, é membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, cadeira 30, academia que presidiu por 3 mandatos consecutivos, igualmente pertence à União Brasileira de Escritores, UB. É membro do Conselho Editorial da PUC Goiás, foi membro dos Conselhos de Cultura Municipal e Estadual, Municipal de Goiânia e Estadual de Goiás. Autora de diversos livros publicados, como Quinquilharias, poesia, Muitas Luas, poesia, Conversa.converso, poemas, Dialogando com Renato Castelo, Poemas Sortidos, de poesia, A Fome do Mundo e outras crônicas, mais simples que palavras, ensaios críticos, volumes 1 e 2. Recebeu o prêmio Colemar Natal e Silva, da Academia Goiana de Letras, pelo livro de ensaios críticos Mais que Simples Palavras. Recebeu da Academia Goiana de Letras o troféu Goiáses Marieta Teles, categoria Crônicas. Seja bem-vinda, Heloísa Helena. Boa noite, estou muito feliz de estar participando deste momento, juntamente com minha amiga Leda Selma, parceira que não me deixa para trás em todas as iniciativas poéticas que ela faz, e a Flávia, que, além de tudo, além de ser muito querida, é filha de uma amiga muito querida. Boa noite a todos. Nós que agradecemos a presença de vocês, né, que só engrandece esse programa. Então, para falar um pouquinho, né, antes de falar da trajetória de vocês, das obras, da atuação profissional e das entidades, eu gostaria de iniciar essa live lembrando 2 mulheres que abriram os caminhos para as escritoras de Goiás, né, a Leodogara de Jesus e Darcy França D'Onofrio. Então, eu passo a palavra primeiro para a Leda, para falar um pouquinho sobre essa mulher que foi a Leodogara de Jesus. Bom, Heloísa, um prazer imenso, viu? Também adorei. Estar com você aqui, viu? Foi um presente que você, tá ligado? Que você me deu. Bom, a Leodegária é uma mulher que estava sempre à frente do seu tempo, né? Leodegária Brasília de Jesus. E muita gente pensa que ela nasceu em Goiás, e, na verdade, ela nasceu em Caldas Novas, em agosto, dia 8 de 1989. E a Leodegária já começou a luta em 1903, quando, aos 14 anos, ela tentou. O sonho dela era ir para estudar no Liceu Goiano, na cidade de Goiás. E então ela decidiu fazer o exame preparatório. Eu penso que esse exame seria o admissão nosso, né, Heloísa? A Flávia não sabe o que é admissão, mas nós 2 sabemos. Que era aquela transição, né, do antigo primário para a época o ginásio. Eu acho que esse preparatório devia ser isso. Mas ela tinha, além dessa vontade de estudar no liceu e de fazer o exame preparatório, ela supõe-se que ela também tivesse o sonho de cursar o curso jurídico lá na Academia de Direito recém-criada na cidade de Goiás. Então, era pré-requisito esse exame preparatório. Só que veio a primeira decepção, não deixaram, foi indeferido o pedido para que ela fizesse esse exame. Então, foi uma decepção sem tamanho, porque ela se sentiu frustrada e desentendida. Correu lá a boca miúda ou graúda, não sei, que o pai dela era indiretamente o responsável por esse indeferimento, porque ele era professor, jornalista,
mas também tinha um envolvimento político. E a política, na época, parece-me que os ventos não abanavam o lado dele, né? E então, dizem que por isso houve esse indeferimento. Só que o pai dela, o professor José Antônio de Jesus, ele não aceitou esse indeferimento. E então recorreu ao Rio de Janeiro, né, onde estava a capital, o centro do poder, né, a capital federal, e denunciou esse fato. E aí veio a ordem de lá para que ela fizesse este exame preparatório, que se formasse uma comissão e essa comissão a examinaria. Isso aconteceu em 1904. Bom, a comissão foi formada, Leodegária fez o exame, passou com distinção e louvor, e aí cadê o resultado? Não apareceu o resultado. Esse resultado ficou engavetado 6 anos, lá no Rio, e o pai dela ficou injuriado, ela muito decepcionada, e então o pai dela denunciou de novo isso que havia acontecido. E então veio o resultado 6 anos depois, só que nesse ato de tempo, a Leodegária havia feito vários cursos, inclusive português, matemática, não entendi por que não, Heloísa, você entende? Nós não gostamos de matemática, nós das letras, e latim com o pai dela, que havia sido seminarista, e fez o curso normal. E seguiu os passos do pai, foi ser professora. Então, isso aí marcou muito, 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 muito a vida dela. Por quê? Porque mudou todo o rumo da sua história. Ela já estava de malas prontas para se mudar de Goiás. Foram 6 anos de espera, e ela já nem acreditava mais, né? Então, ela mudou-se para Catalão, e de Catalão foi para as Minas Gerais, onde morou em várias cidades, e, inclusive, em Belo Horizonte, onde ela faleceu em 1978, em julho. Então, claro que mudou, né, a história dela. Mas, nesse período, enquanto ela esperava o resultado, a Darcy diz que, naquela época, havia uma efervescência editorial em Goiás, na cidade de Goiás, né? Então, isso ela diz na Lavra dos Goiás 3, que na primeira década, após a proclamação da República, no governo de José Xavier Almeida, o clima era favorável às letras e ao ensino. E Gilberto também, no seu Poesia em Goiás, realça essa efervescência em que se publicavam muitos, né? Se publicavam muitos livros, e a Leodegária, ousada, uma mulher determinada, resolveu se imiscuir num grupo, em dezenas de autores que estavam com os livros prontos para publicação. E aí ela publica Coroa de Lírios, em 1906. Ela publica Coroa de Lírios. E muda-se, né? Muda-se, aí vai embora, acontece tudo isso que eu antecipei. Interessante ou desinteressante é que a Leodegária publicou esse livro dela em 1906. Aí, antes de mudar-se, da mudança, em 1907,
depois de ter publicado Coroa de Lírios, ela se junta a Cora Coralina e mais duas outras moças e vão e se responsabilizam pela produção do semanário A Rosa, que, segundo Gilberto Mendonça Telles, era o veículo das ideias do movimento literário na cidade de Goiás. Então, era uma ativista cultural também, Leodegária, né? A importância da Leodegária nas letras, além de tudo isso, ter fundado escola, lecionou, tinha um ativismo cultural, não só na cidade de Goiás, nas cidades por onde ela passou em Minas, e aí ela não parou. Em 1928, ela lança o segundo livro dela, e último, de poemas, o Orquídeas, que eu tive o prazer de ganhar o exemplar da Darcy. Orquídeas, poesias, ele já veio assim. É um livro de 1928, foi publicado em São Paulo, Administração da Ave Maria. Então, vejam, ela publicou o primeiro em 1906, depois 1928. Nenhuma mulher se aventurou a publicar o livro. E o pior, também depois de 1928, quando ela publicou o livro, ninguém mais publicou, a não ser em 1954. Vejam bem, 22 anos depois, a Regina Lacerda publica o seu Pitanga, e só 10 anos depois, Ieda Schmaltz, em 64, publica Caminhos de Mim. Então, a Leodegária parece que mostrou ser mais corajosa, não é? Cora Coralina publicou, mas não foi livro, ela publicou um poema lá nesse semanário, lá em Goiás. Ela publicou o poema. Agora, falando em Regina Lacerda, ela foi a primeira mulher a entrar para a Academia Goiana de Letras. E o mais interessante é que um dos ferrenhos opositores ao ingresso de mulheres na Academia Goiana de Letras, Zoroastro Astiaga, ele morreu e a Regina ocupou o lugar dele. E depois, a Regina faleceu, vagou a cadeira, Lígia de Moraes ocupou a cadeira da qual ele foi o fundador. Né? E hoje ela que essa cadeira, deixa-me conferir aqui, porque são tantas as cadeiras, né, lá na academia, hoje ela é ocupada pelo Luiz Sampaio. Parece-me que é a cadeira 20, acho que 26. Aliás, deixa aí, ó. Bom, ela ocupou a cadeira dele, a hora que eu achar aqui quando foi, eu digo sobre isso aí. E também o José Xavier de Almeida, ele é patrono, né? Ele é patrono da cadeira que hoje é ocupada pelo doutor Eurico Barbosa, o José Xavier. E o filho dele também foi acadêmico. Aqui, achei, viu? O José Xavier de Almeida, ele é o patrão da cadeira 26, né, que é ocupada por Augusta Faro Fleury de Mello. O José Xavier de Almeida Júnior foi o primeiro ocupante da cadeira 13, ocupada por Eurico Barbosa. E a cadeira da Regina é a cadeira 16, que foi ocupada por Zoroastro Astiaga. A Leodegária, ela simplesmente, ela era uma mulher íntegra, e ela era uma mulher que estava sempre buscando abrir caminhos, né?
E como ser humano, era uma pessoa fantástica. Como ser humano, ela era solidária, era uma excelente chefe de família. Coube a ela assumir essa função. Como profissional dedicadíssima, dedicou-se ao magistério. E, enfim, é uma mulher que serve de exemplo para todas nós e que nós temos que dizer sempre que a ética, a honestidade de princípios que marcou a trajetória de Leodegária de Jesus, sempre foi uma pessoa muito leal, e a ousadia, a coragem de enfrentar barreiras, de ultrapassar limites, de não se conformar com aquilo que tem a cara da injustiça, tudo isso é um incentivo a nós mulheres que temos buscado o nosso espaço, mas ainda precisamos de muito para que consigamos aquilo que nós realmente merecemos. Muito obrigada. Que maravilha, né? Todo esse apanhado que nos emociona, né? Porque você veja, no século XIX, né? Início do século XX, Leodegária deixando essa marca, né? Já na literatura em Goiás. E, Heloísa, o que você tem para falar sobre a Darcy? Um pouco mais dos seus estudos sobre a Darcy. Se existe Leodegária de Jesus, ela deve isso a Darcy França Denoff. Darcy França Denoff nasceu no município de Jataí, Goiás. Ela foi professora da universidade e hoje é aposentada, deu aula de literatura brasileira e aula de teoria do poema no curso de mestrado em letras. A Darcy foi a primeira estudiosa a escrever uma dissertação de mestrado sobre a obra de Gilberto Mendonça Pérez. O livro dela, em 1984, se chama O Poema do Poema em Gilberto Mendonça Pérez. Olha, a Darcy é uma pessoa fantástica, maravilhosa, e é uma pessoa que vai atrás dos caminhos onde tem marcas de pisadas femininas. Eu teria muito a dizer sobre essa intelectual, orgulho para Goiás. Poderia falar sobre a pesquisadora, sobre a crítica literária, sobre a ensaísta, sobre a poetisa, sobre a professora, porque em tudo o que ela faz, ela se destaca pela competência e pelo valor que ela dá a tudo que as pessoas ao seu redor fazem. E eu gostaria de, aliás, ao contrário, eu não, mas eu gostaria agora de falar sobre a intelectual mulher. Ela não mede esforços para incentivar e demonstrar o valor das vozes femininas na literatura, não só das goianas, mas como de uma Leda Selma, que é baiana. Então, todas são acolhidas pela Darcy. E, ao se referir, porque foi ela que escreveu o livro, que ela retoma toda a trajetória da vida da Leodegária de Jesus. Então, quando ela se refere a Leodegária de Jesus, ela considera Leodegária aquela que abriu o caminho da escrita para nós, mulheres goianas. E aí ela acrescenta que nós temos igual responsabilidade, que é de, como se fosse uma tocha olímpica, de passar essa tocha, de valorizar a escrita feminina na literatura para outras gerações. Darcy faz isso. Eu fico imaginando a quantidade de novas escritoras que recorrem a Darcy para ter um aval da parte dela. Por quê? Porque a Darcy é séria, competente e sincera. Quando ela diz
está bom, publique, você pode ter a coragem de publicar. Olha, eu vou ter que confessar, ela fez isso comigo. Mas é uma outra história, esse pedaço aí da Darcy comigo. Mas eu gostaria de deixar aqui um tracinho do fazer poético da Darcy. Porque quando a gente escreve poesia, né, Leda? A gente sabe muito bem disso. Sempre a gente pergunta, gente, o que é poesia? Né? O que vem a ser isso? E a Darcy escreveu, a poesia tem poros e transpira seu sangue. A poesia tem pele e prepara a carícia. A poesia tem tato e calcula o afago. A poesia tem mãos e molda seu barro. A poesia tem cérebro e processa seu dado. A poesia é um mito e sustenta seu rito. A poesia é silêncio e cala a seu tempo. Esta é a Darcy França Delonge. Que linda, Heloísa, que maravilha, né? Espero que a Darcy, ela não pode estar vendo a gente hoje, mas ela verá essa live, né? Em breve, ela fica disponível, né? E também passará em breve também na TV UFG, né? Então, ela vai poder assistir essa homenagem. Bom, aqui no nosso público, a Maura chegou. Seja bem-vinda, Maura, o Marcos Pantaleão, a Dinalva Oliveira, a Daniela de Brito, escritora, falando que vocês são duas inspirações queridíssimas, grandes literatas do nosso estado, matando a saudade de vocês, queridíssimas escritoras, viu? Então, para a gente continuar essa conversa, eu gostaria de saber, assim, como é que se deu, então, quando e como a Leda e a Heloísa se viram escritoras? Como é que foi essa ligação de vocês com a literatura? Leda, pode contar a sua história. A Leda tem uma história ótima. Tenho, né? Bom, eu fui alfabetizada muito cedo pela minha mãe, que era professora, e a quem eu devo tudo que eu sou na minha carreira literária. Porque o primeiro passo, o primeiro empurrão, esses são os mais importantes. E foi a minha mãe que sempre acreditou que eu seria escritora, que eu tinha o dom de escritora, e que investiu em mim, confiando e investindo mesmo, me dando de presente a edição do meu primeiro livro, que foi de poemas, Das Sendas da Travessia, em 1986. Então, fui alfabetizada por ela, e eu gostava eu ouvia poesia, achava esse negócio chique, poesia. Aí, pensei, eu já sei o que eu quero ser, fazedora de poesia. E aí fui lá contar para minha mãe, eu quero ser fazedora de poesia, já até fiz um. Eu estava alfabetizada, né, antes de entrar no grupo escolar, e aí fiz lá mais ou menos isso. Mamãe é bonita, mas é brava. E era um poema que eu fiz para ela. E todos os outros, quando ela punha a gente de castigo, dava uma bronca, ou exigia muito, eu fazia poesia. Sempre dizendo que ela era bonita, mas aí vinha logo em seguida o defeito, né? E eu entregava para ela e ela guardava tudo. Aí ela fez um bloquinho e juntou um tanto de papel, né? E nem lembro como é que ela juntou, se grampeou, o que foi, e me deu, que era para eu escrever meus poemas. E fui para o grupo escolar, onde ela era professora, foi minha professora, eu já estava alfabetizada, então, mas tive que fazer o primeiro, né, ano, que a gente entrava aos 7 anos, e depois, como à época, a escola pública era muito melhor, acreditem, de verdade. As escolas tinham um ensino melhor do que as escolas particulares, então a gente estudava no grupo e no Santo Agostinho. Então, fui para o Santo Agostinho depois, e sempre com essa coisa de que eu
ia ser fazedora de poesia. Um dia alguém me perguntou, escuta, você vai ser médica? Minha mãe falou, o que você vai ser, Leda, quando crescer? Ela disse que vai ser escritora. Eu falei, não vou ser escritora, eu vou ser fazedora de poesia. Então, eu acho que comecei aí, né, com essa história de fazer poesia, e enquanto as minhas amigas lá liam aquelas revistas Contigo, não sei qual lá, Sétimo Céu, Heloísa, lembrou, né? Flávia nunca ouviu falar. E eu lia poesia, né? Nem entendia direito muitas vezes, mas lia poesia e me inspirava para fazer poesia. Então, eu comecei aí, eu acho que eu sou, talvez, poeta de nascença e prosadora por, sei lá, inspiração em alguns momentos, e depois exercitei muito como cronista, né, 21 anos no Diário da Manhã, como já fazia meus contos também, mas quem lida, quem tem a poesia na alma, quem tem a poesia como alimento, ela entra em todos os espaços. Então, qualquer pessoa que pega um texto em prosa meu, deduz que eu sou poetisa, porque a poesia entra, ela se miscui, ela é atrevida, ela é invasiva, e ela não larga da gente. Então, eu comecei, acho que... quando fiz 15 anos, meu pai me deu um relógio bonito, lá de ouro, eu detesto relógio, já não gostava naquela época, e aí eu falei, mas eu não queria um relógio, e como é que eu vou ser escritora? Como que eu vou fazer? Aí eu já falava escritora. Como é que eu vou ser escritora? Como que eu vou falar para os outros que eu escrevo poesia se eu nem uma máquina de escrever tenho? Escritor tem máquina de escrever. Aí meu pai me deu uma Remington de ferro pesadíssima, que ficou a vida inteira no mesmo lugar, porque eu não conseguia movê-la. E comecei, então, também escrever na máquina. Eu, na verdade, escrevia no papel e passava. E depois é que eu datilografava. Eram 2 trabalhos. E segui. Até 1986, eu fiquei com o livro pronto, como disse o professor Geraldo Faria Campos, que foi outro que me incentivou demais. Inclusive, comecei a escrever na Folha de Goiás aos 14, 15 anos. Escrevia minhas redações do colégio, ele corrigia, dava um título diferenciado das colegas, do título das colegas, e eles mandavam buscar lá em casa, o Luiz Carvalho, de Djalma Lustosa, lá na Folha de Goiás, que era afiliada dos diários associados, era o popular de hoje, né? Diário da Manhã. Então, e comecei escrevendo crônicas, que eram as redações. Aí, depois, como que eu sou poetisa se eu estou escrevendo crônica? Mas meus 6 primeiros livros foram de poemas. E você, como é que foi seu começo? Isso foi bem diferente da Leda Selma. Eu nasci professora. Eu, quando criança, eu brincava de ser professora, fazia chamada, mesmo que eu não tivesse ninguém ao meu lado, eu arrumava nome, fazia lista, fazia chamada, perguntava por que estava atrasado, por que tinha chegado atrasado, o que tinha acontecido. E assim eu fui crescendo, estudando, e sempre na minha cabeça eu iria ser professora. E tanto é verdade que eu fui alfabetizadora no grupo do setor Palmito, na década de 60, quando Palmito era uma das regiões mais pobres de Goiânia. Eu trabalhei lá 5 anos. Depois eu fui professora de alguns colégios estaduais, do Pedro Gomes, eu dei aula, e alguns particulares, auxiliadora. Depois eu entrei no colégio de aplicação, fui professora de língua francesa. Como a gente estava na carreira universitária, nós fomos obrigadas, porque era, na verdade, ninguém tinha intenção de fazer mestrado, mas a gente era obrigado para poder seguir a carreira.
E aí, quando... Mas com essa história de eu fazer um curso de letras modernas, português e francês, eu acabei me aproximando muito da literatura. E principalmente na literatura francesa, que era o meu curso, era o centro do meu curso. Então, fui aproximando de autores como Victor Hugo, como Ronsard, fazendo os sonetos. Então, eu vi que, ao mesmo tempo que eu gostava de aula, eu gostava de ler. Então, quando surgiu a obrigatoriedade de fazer o curso de mestrado, eu escolhi teoria literária. Todo mundo criticou. Na aula de língua francesa, vai mexer com linguística em vez de literatura. Eu falei, não, eu acho bonito. Aí alguém falou assim, mas você acha bonito? Eu falei, é o prazer. Porque realmente a palavra literária, para mim, é um prazer. E, de repente, eu fui fazer meu curso e morri de rir, porque um dos primeiros cursos que eu fiz foi com o professor Gilberto Mendonça Teles. E ele me pediu uma carona de volta. Eu dei a carona e ele perguntou para mim assim, qual o seu interesse em fazer o curso de mestrado? Eu falei, eu quero aprender a ler. Eu acho que ele assustou tanto com a resposta que ele começou a rir e falou assim, você escreve? Eu falei, não. Ele falou, eu devia tentar escrever. Eu falei, não, escrever não é comigo, não. Eu quero aprender a ler. E continuei a fazer os estudos. Mas ficou na minha cabeça aquela história de tenta. Eu falei, um dia, quem sabe? Comecei a rascunhar algumas coisas. E um dia eu estava lá no curso de letras, escrevendo um punhado de versos que eu queria falar sobre solidão. Não sei se vocês conhecem um professor muito competente, exigente, perfeccionista, chamado Luiz Alberto Miranda. Ele entrou na sala, quando ele viu o que eu estava escrevendo, ele falou assim, já foi dito? E você só está falando coisa que já foi dita. Foi a oficina poética de 2 segundos que vale para a minha vida inteira. Eu falei, nossa! Aí ele falou, olha, um bom poeta é aquele que sabe dizer, porque a temática é a mesma, mas que sabe dizer de uma forma tão diferente que ninguém faz igual. Quando ele saiu da sala, eu escrevi numa folha de papel, Poeminha da Solidão. Deixei a parte em branco e lá embaixo eu coloquei 2 versos. Porque minhas cenas de vida têm sempre uma cadeira vazia. Aí, daí para frente, com os professores maravilhosos que eu tive, Moema de Castro Silva Olival, que depois se tornou a minha orientadora de mestrado, Heleno Godoy, José Fernandes e vários outros, eu fui vendo e me aproximando da palavra. E com isso, um dia, já que eu estava com o material todo já pronto, mas sem coragem, porque nessas alturas da minha vida, eu já tinha 45 anos, eu não era menina. Então, eu não podia entrar na literatura com um livro de aprendiz. Eu já tinha entrado com alguma coisa que demonstrasse um peso. Eu mostrei para Darcy. E quando ela leu, ela falou, o seu lírico é muito bom. Publique. Então, eu tenho que agradecer muito essa minha confiança. Eu tenho que agradecer a todos, ao professor Gilberto por me dizer, tenta, ao Luiz Alberto por me dizer, faça de um jeito que ninguém nunca fez. E a Darcy que me deu essa confiança. Seu lírico é bom, faça. Essa é a minha história. Coisa linda, que coisa linda, Heloísa, emocionante. Até fiquei emocionada aqui com essa cadeira, com essa cena da solidão, né? Eu visualizei toda a cena. Olha, quem chegou aqui, a Laura, dizendo que ama poesia.
E a Maria Helena Cheim dizendo essa live está excelente com Leda Selma e Heloísa Helena, grandes escritoras e poetisas. Amiga nossa querida, né, Leda? Né? Irmã, é mais que amiga, é irmã. Então, meninas, assim, gostaria de saber um pouco. Então, a partir do momento que as carreiras foram se desenvolvendo, se consolidando, então também tem um papel de vocês muito importante, né, nesse campo de produção literária goianiense e goiana, como dirigentes de associações, né, de representação na área da literatura, né, a Academia Goiana de Letras, a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Como é que vocês, então, entraram nesse campo né, literário e como é que foi desenvolvendo, né, essa carreira até chegar como a ocupar importantes, né, papéis como dirigentes dessas associações? Como é que foi a trajetória, a experiência e os desafios de ser mulher, né, sobretudo Leda, né, num lugar masculino? Bom, Flávia, para começo de conversa, eu fui eleita para presidir a academia com um voto de diferença, disputando com meu amigo, ex-colega do curso de Letras Vernáculas, o Edenor Aires. Então, eu já entrei assim, né, com um voto e a responsabilidade imensa por ganhar por um voto, né? Então, mas eu quero dizer o seguinte, eu tive 2 sonhos na vida, sonhos mesmo, assim, que precisavam ser realizados. O primeiro era ser, hoje eu digo escritora, ser escritora e ter filhos. Tive filhos e sou escritora. Eu sei que não gostam, mas eu gosto muito do feminino nosso, né? Tanto que eu falo poetisa e... Cadê Maria Helena? E falo presidenta. Não tem cunho político, já fiz vários textos dizendo sobre presidenta. E tenho por missão desestigmatizar este termo, que é execrado por questões políticas e talvez até por desinformação, porque é um texto que está dicionarizado ainda no início, hein, gente? Não é do século XX, no século XIX, e já depois bem dicionarizado nos grandes dicionários, também no século XX. Bom, então, mas eu vou, para não incomodar as pessoas, já que eu digo que falo presidenta e que é correto, mas eu vou dizer presidir. Então, que é para que a live fique bem leve. Então, eu não tinha sonho de presidir a academia, não foi um sonho meu. Eu entrei para a academia há 20 anos, quando fui a 6ª mulher, né? Nós éramos 6. Na minha gestão entraram 3 mulheres, hoje nós somos 9. E há uma eleição pendente em que 2 homens disputam com uma mulher. Então, mas somos 9 hoje. Mas, de repente, aquele convívio, com frades maravilhosos, com freiras maravilhosas, mas a gente precisava de também marcar nosso terreno. Era muito comum a gente ouvir assim, decidiu isso, acordo de cavalheiros. Como assim? As damas estão aqui, nós queremos também um acordo com as damas, né? E a gente sempre ficava, nós éramos minoria e éramos minoria mesmo. Então, vamos mostrar que essa minoria, às vezes, ela vai se equilibrar com a maioria. E aí, olhava lá para aquela parede, com aquele tanto de homem que foi presidente, e a professora Maria do Rosário Cassimiro, a primeira mulher a presidir a GL. Aí pensei, quem sabe, serei a segunda.
E, como eu já era vice em 2 mandatos do confrade Getúlio Targino, eu pensei, bom, então eu tenho chance, né, de presidir a GL. E me candidatei ao fim do 2º mandato do confrade Getúlio Targino a essa presidência. E que havia um acordo de cavalheiros que vice seria o candidato natural. Eu era vice. E aí concorri com um confrade. Fiquei muito amedrontada com a história de ganhar apenas por um voto, porque eu senti assim, né? É metade, na verdade, né? Porque o outro era eu, que eu também votei em mim. Então, estava na metade. E aí, como que eu vou conquistar essa outra metade? E comecei, lógico, às vezes eu fazia alguma coisinha, e vinha alguém, brincava e falava assim, é coisa de mulher. Eu falava, mas não podia ser de homem, eu sou mulher, né? Então, eu comecei a pôr toalhas bonitas lá nas mesas, né, da sala do chá, comecei a levar flores, pôr um vasinho aqui, um arranjinho ali, e fui dando aquele toque, né? E aí, fiz a Páscoa, que jamais havia sido feita, para unir todo mundo. Vamos e distribuir chocolate. Fizemos uma Páscoa lá na academia. Vamos fazer a festa junina, que também nunca se realizaram uma festa junina lá na GL. Então, vamos fazer. Claro que a cada investida nessa renovação, eu tremi as bases, né? Porque eu pensava, aí não vão gostar, vão falar, né? E fiz a festa junina, nos caracterizamos, né? Quem quis, fizemos quentão, Bariane deu a pinga, e foi uma farra só, arraiada a AGL, enfim. E com isso eu fui tentando chamar o pessoal e mostrar que nós podíamos estar juntos em tudo, não é? Que não tinha nada de homem nem de mulher. Tinha de uma confraria que é uma família, como nós somos na GL, uma família. E resolvi abrir academia, mais um pouquinho, fazer amizade com os vizinhos, chamar os vizinhos para academia, né? Aí fiz umas atividades na rua, fiz atividades na calçada, eles brincaram que eu pus os acadêmicos na calçada para autografar livro para os vizinhos. Os vizinhos, para quem passasse, para os convidados, os acadêmicos, e tudo isso abria sessões, a gente fazia pelo menos uma sessão aberta ao público, para que o público viesse. Eu queria muito que todos soubessem o que é academia, qual é o papel da academia, não é? Que não é só ficar fechada lá, a academia não é da confraria. A academia é da confraria e a academia é da sociedade. A academia é do escritor que não é acadêmico. A academia é do aluno, é do pesquisador, é do professor, é do vizinho que quer saber o que é a academia. E com isso nós fomos criando assim, um clima bem fraterno, bem amigo, e já nunca deixamos de ser amigos, mas eu digo assim, pelo fato de ser mulher, não é? Então, a gente sempre tem aquela coisa de quase que mãe, né? Então, isso eu acho que foi cativando. Todo mundo tem uma mãe, todo mundo gosta de ter mãe. Mas não que eu tivesse idade para ser mãe deles, né? Ou que todos ouçam isso. E então ficou muito interessante o clima e lá da academia, e começamos a fazer projetos, a inscrever a academia nos fundos de cultura, para tentar ganhar dinheiro, fazer parceria com a iniciativa privada, não é? Com o Sistema S, que também nos ajudou muito, e acabei conseguindo reformar a casa com a Alemar Natal e Silva, na emblemática Rua 20, que era um sonho nosso, né? Ver aquela casa bonita, ver aquela casa que orgulhasse os nossos vizinhos, e aí coloquei já a bandeira,
nacional, a bandeira de Goiás, a bandeira da academia lá na fronte da academia, e a casa ficou linda, foi restaurada, reformada, e todo mundo passava, tirava foto, e tudo isso aproximou e deu visibilidade à academia, que é o que eu queria muito, que ela já tinha visibilidade, respeitabilidade, tudo, lógico, mas eu queria dar mais isso à academia, e queria que fosse com um toque mais, mais amoroso, mais delicado, coisa de mulher. E então, fiquei no segundo, aí terminou o meu primeiro mandato, e vieram dizer, você será candidata à reeleição, né, Leda? É claro que eu já havia pensado, mas mulher também faz esse charminho, né? Será? Aí não, vai sim e tal, e eu já ia mesmo. E fui eleita à unanimidade. E aí eu vi que havia realmente cumprido o meu papel de presidir a GL, com carinho, com dedicação. Foram 4 anos que eu abandonei a minha vida, abandonei a minha casa, abandonei as minhas viagens, fiquei por conta da academia, que muito me orgulha e que é um dos pontos mais altos do meu currículo, é ter presidido a Academia Goiana de Letras. Que bom, Leda. E assim, o que eu fico feliz porque assim, a casa do Colemar é a nossa casa, que é a UFG, né? O Colemar foi o primeiro reitor, fundador da UFG. Esse ano nós fazemos 60 anos, né? Da UFG. Eu sou da área da música, mas eu também fui formada em direito pela UFG. Então, desde mocinha, meu pai fez direito, minha família do Cruvinel, toda do direito, né? Então, essa figuras, Colemar, Jerônimo Geraldo Queiroz, Zé Zuca, todos esses, né? O Getúlio Targino foi meu professor, né? O Arthur Rios, então todos eles muito presentes, né? Tanto nas conversas por serem colegas dos meus pais, dos meus tios, mas também na minha formação, né? Então, Leda, quando passar a pandemia, eu quero ir lá na sede, viu? Porque eu fui há muitos anos atrás, antes da reforma, e agora também quero ir no casarão da Rua 20, que era a primeira gabinete da UFG, né? Que nós estamos aí, que era a Justiça Federal hoje, né? E aí lá foi onde iniciou a nossa querida UFG, né? Bom demais. E Heloísa, e você na Flag, conta para nós. Você quer falar alguma coisa, Leda? Pode. O Birajara Galli, que é o atual presidente, era vice e é o atual presidente, terá o maior prazer em recebê-la e nos convidar para que possamos também recebê-la na Casa Colemar. Cíntia, acabou o som. Aqui, não, aqui, já está. Então, Heloísa, e você na Flag, como é que é a atuação na Academia Feminina Goiana, Feminina de Letras e Artes de Goiás? Abre o microfone, aí, pronto. Aí. Eu me lembrei bem daquela música da novela Gabriela, que fala assim: quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Olha, eu vendo a vida da Leda assim, quero ser fazedora de poesia, quero ser presidente da Academia Goiana. Tudo aconteceu na minha vida, acontecendo. Eu fui eleita para ocupar a cadeira número 30 na FLAG, Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, e achei que o meu papel lá era esse, membro da academia. Acontece que após o período da presidência da Augusta Fábio, seria o nome que estava sendo ventilado era o da Ieda Schmaltz. Acontece que a Ieda repentinamente foi acometida por um problema, operou e morreu. E um dia, eu quieta aqui no meu escritório, o telefone toca, eu atendo, era Maria Augusta Calado. Ela falou: Heloísa, arrumamos um nome ótimo
para lançar como presidente da academia. Eu falei, nossa, quem? Estou curiosa por saber quem é. Ela falou, você. Eu falei, eu? Eu falei, não, bem, eu não dou conta disso, não, porque aos 39 anos eu tive que fazer uma cirurgia na região do cerebelo que me deixou viva, mas me deixou sequelas visíveis da minha função motora dos membros do lado esquerdo. Eu falei, olha, não dou conta, não. Muita coisa. Ela falou, por quê? Você fica sentada na sua casa, fica sentada na academia. Eu falei, não, com coisa que presidir uma academia, né, Leda? É ficar sentada na academia. O mínimo que a gente faz é ficar sentado na academia. Aí eu disse, falei, não sou capaz disso, não. E ela, não, pensa. Eu falei, não, então deixa eu pensar, deixa eu amadurecer a ideia. Aí fui pensando, eu falei, gente, o que vai acontecer eu sendo presidente da Academia Feminina de Letras? Eu só lembrava do meu problema físico. Aí depois eu parei e falei, Heloísa, você tem que parar e pensar se é hora de provar para as pessoas que um defeito físico não está refletido na cabeça, que seu poder de discernimento, de memória, de consideração de atos continua o mesmo e que a sua sensibilidade não foi afetada. É seu físico. Eu falei, bom, aí pensei outra vez, porque de vez em quando eu mesma faço eutanásia comigo, né? Não é autoanálise, não, é eutanásia, para matar a Heloísa antiga. Aí eu parei e pensei, eu falei, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar o olhar do outro. Olha, gente, que é difícil. Vocês não imaginam o tanto que é difícil, porque quantas vezes visitantes chegavam na academia e na hora que me viam com a bengala e eu falava, eu sou a presidente, tinham 1 segundo de atrapalho até organizar outra vez e pensar, puxa, ela é presidente. Então, foi assim que começou a minha carreira de presidente da academia. Fui eleita no primeiro mandato, muito trabalho, ainda alguns ajustes legais, e eu com um sonho grande, que é de fazer a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, é ter uma biblioteca de referência sobre a trajetória da mulher na história da humanidade. Eu acho que uma academia feminina tem que ter isso, porque a mulher sofreu demais, ainda sofre até hoje, imagina para trás o tamanho de sofrimento. E eu fui tentar, através de políticos, através de tudo que eu podia, conseguir nada. Até que um dia, um amigo meu, Márcio Alencar Veiga, que era do cartório, ele se aposentou e tinha um punhado de estantes. Ele falou, você quer as estantes? Eu falei, quero. Já é o começo da minha biblioteca. Então, arruma os estantes, põe lá. E eu falei, gente, mas o livro... Fui conseguindo livros. Lá tem um bom acervo de livros. Mas a minha biblioteca, da trajetória da mulher, e eu naquela agonia, aí entra a Darcy Denolf outra vez. A Darcy tem uma das melhores bibliotecas da história da mulher. Então, ela me disse, ela falou, Heloísa, eu vou passar em cartório a doação dos meus livros sobre a história da trajetória da mulher para a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, mas isso é o nome, sob a sua responsabilidade. Ela falou, mas só depois que eu morrer. Eu falei, Darcy, então, não quero receber tão cedo. A academia ainda deve ficar bastante tempo sem a biblioteca. Mas depois eu continuei trabalhando e eu quero dizer que a Academia Feminina de Letras e Artes ela é diferenciada, porque ela não reúne só escritoras. Ela reúne, porque a mulher goiana é muito forte. Ela é forte na literatura,
ela é forte na música, ela é forte no teatro, porque, por incrível que pareça, que ninguém fala muito, mas e ela é forte também nas artes plásticas. Então, nós temos literatura, música, artes cênicas e artes plásticas. A academia, isso é um trunfo muito grande da presidente Augusta Fábio, porque ela conseguiu muita doação de quadros. Nós temos quadros de muitos artistas goianos e faz a academia linda. Ana Braga conseguiu a casa, Augustinha reformou, e a academia é linda, linda, linda. E ela é como se fosse uma exposição de quadros do tempo todo. E eu sempre ficava com aquela ideia, falava, gente, e artes cênicas? Fazia parte da academia a Norma Baiocchi, que é o nome artístico Norma Alencar, e ela era a responsável por essa parte de artes cênicas na academia. Então, eu combinei com ela e nós fizemos 2 ou 3 apresentações. Anualmente, no mês de outubro é que acontecia. Hoje tem espetáculo. E ela apresentou com vários atores alguns esquetes. E era muito interessante. E eu fiquei muito emocionada, porque a Norma já tinha quase 80 anos. Ela me abraçou e me disse, Heloísa, obrigada por essa oportunidade. Eu sempre quis fazer isso e nunca consegui. Então, foi um período assim, de muito trabalho na academia, mas foi um trabalho de muita realização. E quando terminou o meu segundo mandato, não apareceu nenhuma candidata. E a Maria Elizabeth Fleury Teixeira, que é a filha da dona Rosarita, que todos falavam que poderia ser a presidente, depois da minha atuação, ela disse que ela não podia, que o marido dela tinha adoecido. E eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, bom, então todas as acadêmicas presentes se levantaram e, de pé, pediram que eu continuasse por mais um mandato. Então, eu fiquei 3 mandatos consecutivos. E no terceiro mandato, eu cuidei bem de organizar, pelo menos, a parte da biblioteca, com o acervo que nós temos, e abri a academia para a visitação máxima de alunos, de pessoas queridas, com apresentações de momentos literários, de momentos musicais. A nossa diretoria criou uma sessão que se chama Outra Vez Primavera, que é porque a Academia de Letras tem um dia especial para comemorar o Dia das Academias de Letras. Mas a música é muito forte em Goiás, então deveria ter também um dia específico para ela. E ficou sendo na entrada da primavera. E aí é sempre feito um sarau na academia em prol do membro da música. E, outra vez, hoje tem espetáculo, parou, então não deram continuidade. Mas está aí, um dia continua. Esse foi meu tempo de Academia Feminina de Letras e Artes. Maravilha, Heloísa. Inclusive, na FLAG tem colegas, a própria Maria Augusta Calado, né? A Consuelo Creze, temos a Francisca Ludovico, né? A Maria Ludovico, né? E temos a Dalva Bernaz, né? Ana Rita. Então, assim, nós temos várias musicistas, né, presentes na da literatura, Dona Rosarita, uma das... que ela foi criada por 3 mulheres, né?
Rosarita Fleury, Nelly Alves de Almeida e a Ana Braga. Então, as três criaram a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. E eu, Nil, porque Goiás, as mulheres de Goiás têm seu valor. Afinal de contas, com o certeza patriarcado que nós exercemos, né? Todas nós somos matriarcas. Com certeza. O Luiz de Aquino está lembrando a gente, a nossa querida Dona Fifia. Eu estive eu já estive na flag da posse da Consuelo, alguma homenagem à Dona Fifia, eu já tive em alguns momentos lá Dona Fifia é uma pessoa tão querida, porque ela era colega da minha mãe em Goiás, de bloco de carnaval. Uma graça. Então, elas dançavam. Então, de vez em quando, ela me liga, porque eu moro praticamente sozinha nessa casa. Então, eu falo assim, Heloísa, quem está falando agora é sua mãe, não é a Fifia. Arranja alguém para ficar com você. Eu falo assim, Dona Fifia, na hora que eu sentir que está na hora, eu arrumo, mas por enquanto não. Canta aquela mulher. Olha, o Biel disse que a live está ótima, ele adora, está adorando. A Elisa Campos chegou, o Edmar Carneiro dizendo parabéns, mulheres das letras. Um beijo para a Leda Selma, grande amiga e parceira. A Rose Cardoso falando que adora ouvir Heloísa, sou fã, prazer imenso. E a Rose também falando que Leda, fico feliz de te ver você. Então, gente, infelizmente, eu podia ficar nessa live até de meia-noite, mas a gente precisa... Eu queria, Flávia, como eu falei da Darcy falando da poesia, eu queria falar a poesia para mim, posso? Mas é claro, podemos... Não é longa, não, porque eu não sou de muita coisa muito longa. Não, podemos sim. Como diz o Manuel Bandeira, meu fôlego é curto. A Leda tem muito mais fôlego do que eu. Meu fôlego é curto. Poesia. Como a Darcy escreveu a poesia, eu também escrevi a minha poesia. Como é elástica a poesia. Nela, alguns choram, outros clamam. Há quem louve, há quem denuncie. Já eu uso a poesia para conversar. Converso muito. Converso com os de perto, com os de longe. Converso com tantos queiram saber do ouro, da prata, da lata, do lixo, do santo, da escória, até do doce e da melancia. Converso muito, dou receitas, esboço avisos, mas, principalmente, converso com tantos queiram saber das torradas acumuladas, nunca amanhecidas. Está aí minha poesia. Lindo. Leda, você gostaria de dar um alô final? Agradecer todos esses aí que você falou, que estão nos assistindo, e a minha alegria por rever a Heloísa, pelo menos na tela, porque a gente, só a nossa voz é que vê, que fala com a voz, mas eu não sei nem mexer para pôr a imagem no celular, acho que a Heloísa também não, então agora estou vendo a Heloísa, eu já conhecia você, viu, Flávia? Eu não estava me lembrando, juntando a figura ao nome. E eu já a conhecia, e eu quero agradecer, quero parabenizá-la por essas lives que você tem feito, e agradecer muito o convite, fiquei muito lisonjeada com ele. Quando soube que a Heloísa estaria aqui, fiquei mais contente ainda, porque somos realmente parceiras, e quero agradecer a Maria Eugênia por ter declamado o poema, ela gostou, disse que se sentiu tocada e gravou o poema e fez muito sucesso,
e dela estar aqui de alguma forma também presente. Ao Eduardo, que deu todas as dicas para a gente, né? E quero dizer que a literatura é a nossa vida, né, Heloísa? E a Heloísa ainda tem mais, além da literatura, a música, tudo isso. Eu sou a literatura mesmo, eu sou amante da música apenas, mas nada mais além. E quero agradecer aos meus confrades e confreiras que estão aqui também prestigiando e desejar uma ótima perspectiva de final de pandemia, porque essa pandemia realmente está adoecendo a gente. Muito obrigada e uma boa noite para vocês. Pode falar, Luiz, pode falar. Não, eu não vou falar, porque a Leda já falou tudo. Então, eu quero fazer das palavras da Leda e agradecer a todos e a você, querida, pelo convite, que muito nos honrou. Muito obrigada a todos os amigos que assistiram. E um grande beijo e que a literatura ganhe sempre cada vez... Aliás, não é só literatura, eu sou da Academia de Letras e Artes de Goiás. Que a vida da arte mova a nossa vida, pessoal. Um beijo para todos. Obrigada, Heloísa, Helena, Leda, Selma querida, né? Agradecer demais a presença de vocês. A gente abriu um grupo, vou contar nosso segredo. A gente abriu um grupo, né, para combinar a live. Eu falei que eu ia desfazer logo depois da live, mas eu não sei se eu vou desfazer, hein? Nosso grupo ficou tão bonito, ficou tão gostoso, não sei. Mas agradecer a presença de todos, né? Dizer que foi uma noite agradabilíssima, um prazer receber essas mulheres maravilhosas que honram a literatura em Goiás, e dizer também que bom, né, que a gente teve uma noite com tanta sensibilidade, com tanta arte, né? O mundo precisa disso, né, de sensibilidade que as artes, a literatura traz para nós. Então, com essas duas queridas, né, que nos brindaram com tanta acessibilidade, eu me despeço e aproveito para convidá-los para continuar ligando. A semana que vem vamos continuar na temática literatura, trazendo o Centro de Estudos Brasileiros de Goiás, foi fundado pelo Gilberto Mendonça Teles e que está sendo reativado pela Universidade Federal de Goiás. Então, até lá.